segundo ano, professora Alane falando. A nossa aula de hoje de filosofia, o tema é Concepções Filosóficas de Liberdade. Em Ética a Nicômaco, Aristóteles afirma a necessidade de responsabilidade para uma ação ser considerada como moralmente válida definitivamente. Não há moralidade em uma ação irresponsável ou naquela em que o sujeito não agiu com pleno conhecimento. Isso pode ser demonstrado na frase: o homem é responsável pelos seus atos, como é responsável pelos seus filhos. Ou seja, diante dos seus atos, o homem necessariamente é julgado. Aristóteles conclui que a liberdade está interligada à busca da felicidade plena. Feliz é aquele que vive as virtudes dentro da polis, a cidade-estado grega, que vive de forma intelectual, sendo capaz de dirigir bem a vida, deliberando de modo correto o que é bem ou mal para si. É o exercício dessa virtude que constitui a perfeição na atividade contemplativa e dessa forma é possível alcançar a felicidade máxima. Livre, então, seria aquele que tem o princípio de agir ou não agir, que condiciona a liberdade ao poder pleno de determinar a própria vontade. Portanto, não podem existir constrangimentos externos e internos que tornem a ação forçada. Dessa forma, a liberdade só será ética, justa e verdadeira quando o ato e a vontade estiverem em harmonia com a direção pontada pela razão. Essa visão foi retomada por Sartre em pleno século XX, quando escreveu O Ser e o Nada, descrevendo a liberdade como escolha incondicional que o próprio homem faz do seu mundo. Assim, se nos resignarmos diante de algo ou nos conformarmos com a sua situação, estamos fazendo por sermos livres e termos o direito a essa opção. É dentro dessa ética que Sartre diz a máxima: estamos condenados à liberdade. Num primeiro olhar, os termos parecem antagônicos, liberdade e condenação. Mas como ele é o ato espontâneo e intrínseco do próprio ser, estamos o tempo inteiro convivendo com a liberdade que desejamos ou não. Essa segunda concepção da liberdade tem ligação com o período helenístico, ou seja, a época das grandes expansões ligadas aos gregos e Alexandre Magno. Foi nesse período, que abrange os 3 séculos após a morte de Aristóteles, que o estoicismo surgiu com Zenão. Na história da filosofia, denomina-se o período ético porque o interesse filosófico volta-se para os problemas morais. Primeiramente, no estoicismo e no epicurismo, retorna-se à metafísica naturalista dos pré-socráticos, bem como a moral das escolas socráticas menores, cínica e serenaica. Depois, no ceticismo e no ecletismo, anula-se a toda a metafísica e, consequentemente, toda a moral, voltando-se para a sofística e menosprezando-se o grande desenvolvimento filosófico platônico aristotélico. Essa filosofia pragmática é motivada pela decadência espiritual e moral da época, com o homem perdendo sensibilidade frente ao mal, que tornam sua vida dolorosa. Com isso, o homem procura na filosofia um conforto, uma orientação moral, encontrando-a na renúncia ao mundo e à própria vida. Essas ideias foram retomadas por Spinoza e posteriormente por Hegel, conservando as bases aristotélicas que a liberdade é autodenominação. Nessa concepção, não se mantém a oposição entre liberdade e necessidade. O todo é livre porque tem força de ação perante ao homem e assim define as leis e regras ao seu porvir. Para os estoicos, o homem é livre porque a sua racionalidade conheceu a necessidade natural e, dessa forma, tem força para guiar sua própria vontade. Portanto, ser livre é agir em conformidade com a própria natureza, seguindo as leis. Já Spinoza expande o campo ao dizer que o homem é livre
que o homem livre é aquele que age como causa interna, completa e total ação. Portanto, liberdade não viria de uma escolha voluntária, mas sim do desenvolvimento espontâneo da essência ou natureza racional do agente. Já para Engel, o homem livre parece vir a existir dentro do caminho da cultura em si. A natureza perde força para seu culto ligado aos ideais cristãos. Fé e razão passaria a estar interligados em um processo de conscientização dos efeitos da liberdade maior. Liberdade como possibilidade objetiva. A terceira concepção tem ligação com pensadores marxistas como Lucas Goldman e outros ligados à fenomenologia e ao existencialismo, como é o caso de Merleau-Ponty. Dessa forma, é possível, não é algo apenas de sentido percebido de forma subjetiva pelo ser humano, mas é, sobretudo, algo escrito objetivamente no seio da própria necessidade. Assim, a liberdade passa a ser a capacidade de perceber tais possibilidades e o poder para fazer com que as ações humanas mudem o rumo das coisas à sua volta. Filosofia, concepções filosóficas de liberdade. Exercício proposto. Descreva a forma de viver intelectual, como seria uma pessoa livre de acordo com o texto, quando a liberdade é ética, como Spinoza descreve o homem livre e explique como Engel vê que o homem é livre. Mãos à obra.